Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero aqui agradecer a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite e dizer a vocês que eu não sou pregadora, mas sou alguém obediente à voz do Santo Espírito de Deus. Amém. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite está em Mateus 7. Glória a Deus. Mateus 7, primeiro versículo. Todos acharam? Amém. Amém. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se dilacerem. Pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A partir do 24, irmãos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Há alguns anos, nós ganhamos uma muda de uma palmeira imperial da irmã Olga. E hoje essa árvore está lá num disco enorme, gigante, com mais de 20 metros de altura. As suas folhas, elas medem mais de 13 metros e cada uma. E ali aquela árvore, eu converso muito de manhã, quando eu tenho tempo, que eu estou no sábado, que eu não trabalho, eu contemplando como ela abriga tantos pássaros diferentes ali. Toda manhã e à tarde chegam maritacas fazendo seus burburinhos, pombas, pardais, enfim, tantos bentivis. E ali, há alguns anos atrás, houve, não sei se vocês estão lembrados, de um ciclone que passou aqui pela essa região. Uma devastação muito grande, onde derrubaram várias pontes. Inclusive os irmãos aqui da igreja ficaram até ilhados num condomínio. Vocês estão lembrados disso? Derrubaram pontes, quando um vendaval destruiu casas, destruiu muita coisa. E grande foi os danos que ela causou. E essa árvore, inclusive nessa época, uma dessas tempestades, a gente estava até pastor na praia, e depois dessas tempestades, eu pude olhar, observar aquela árvore toda destruída. As folhas delas foram lançadas para toda a minha vizinhança.
galhos, folhas com mais de 3 metros de comprimento. E para a honra e glória do Senhor, ela não causou dano, não caiu em cima de nenhum carro, mas caiu ao lado. Podia ter feito uma grande catástrofe, né? E ali eu pude ver, irmãos, que quando o Senhor ministrou meu coração, quando eu fui olhar aquelas folhas, né, só sobrou pecílios, eu nem sabia que era o nome, gente. Só sobrou aquele pequeno galho, né, antes da folha, tem assim a cauda, né, e sobrou aquelas coisas tudo retorcido, como se alguém tivesse quebrado e lançado fora. E ali o Senhor ministrava no meu coração que eu ia pregar sobre aquela árvore. E aqui estou hoje. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Assim como aquela árvore, muitas pessoas carregam um peso sobre os vossos ombros. Um peso sobre a vossa alma. De feridas profundas, feridas essas que não foram saradas. Desde aqui, púlpito, como banco, o Senhor ministrava no meu coração. Fala com minha igreja, que hoje é dia de cura, hoje é dia de restauração. Eu, há algum tempo atrás, eu passei por um período bem difícil, onde passei por uma grande tempestade na minha vida. Quem já passou a tempestade na vida? Né? A gente passa. E aí o Senhor ministrava no meu coração que aquela ferida, às vezes são causadas por pessoas que são muito próximos a nós. Mas o Senhor nessa noite está falando, independente de quem tenha te ferido, ou se foi você quem feriu alguém, que o Espírito Santo de Deus hoje vai trazer à tona, na sua mente, para que seja liberado o perdão, para que haja perdão, para que haja cura e restauração, para que o Senhor derrame sobre nós algo novo do Senhor, amém? Porque pode ver, gente, Deus está falando para tirar cascas, feridas. Deus mostrava feridas e me fez lembrar que quando o Milton queimou o braço e levamos ele para o hospital, o médico esfregava, tirava aquela carne podre e tirava aquelas feridas para que o sangue voltasse a circular novamente. E o que o Senhor disse nessa noite aqui, Ele vai fazer isso. Ele vai esfregar. Ele vai tirar a podridão. Ele vai fazer o sangue dele de novo voltar a jorrar novamente através das nossas almas, através das nossas vidas. Para que haja cura, para que haja um mover do céu sobre as nossas vidas nessa noite. Muitas vezes o Senhor quer trazer a cura, o bálsamo para nós, mas nós estamos de maneira tão arraigados, né, naquela ferida, naquela dor, que muitas vezes nós maquiamos, né? Muitas vezes a gente está aqui na frente, ou está aí, e a gente bota um sorriso na cara e faz como aquela mulher, né? Tudo vai bem? Tudo vai bem. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu estava destruída. Mas quando perguntaram para mim, eu falava, tudo vai bem. Porque eu cria que um Deus que move céus e terra para nos ouvir, para entregar o seu único filho para morrer por mim, Ele poderia fazer muito mais aqui do que eu pensava, o que eu pedia. Ele podia mover céus e terra para me abençoar, para ordenar a bênção sobre a minha vida. E assim é sobre a sua vida também. Eu passei por esse período, como eu estava falando, que era constantemente me diziam palavras de maldição, palavras que me deixavam para baixo, palavras que me machucavam, mas eu ficava muda.
ferida, porque eu não fui ensinada a responder ninguém, eu fui ensinada a obedecer os mais velhos e a ficar na minha. Mas o peso, gente, quando você é machucado, quem já pôs aí o pé naquele cantinho do sofá? Como dói, não é? Aquilo dói na alma. E você, na hora, você já quer falar um monte de coisas, né? Porque você quer tirar aquela dor para fora. Aquilo parece que borbulha. E o Senhor vem falar no meu coração que quando nós somos feridos, nós ferimos os outros. Nós começamos a ferir as pessoas ao nosso redor. E o Senhor foi falando, né? E à medida que eu estava me frustrando, me recuando, o Senhor pôde, assim, falar comigo de maneira tão grandiosa que muitas vezes nós não conseguimos ver, porque a gente foca no problema, a gente foca na dor, e o Espírito Santo de Deus está ali o tempo todo para promover cura, a gente não dá ouvido. E muitas vezes nós achamos até que Deus não vê a nossa causa, que Ele não está vendo, que Ele está dormindo. E aí o inimigo coloca na tua cabeça como se Deus fosse só fazer esses milagres lá naquela época. E a gente até esquece dos milagres que Ele mesmo fez em nós, no dia a dia. Quantos milagres o Senhor tem feito em nós? Quantas curas, quantas providências Ele tem nos libertado de tantas prisões, de tantas coisas no nosso dia a dia que a gente não vê. Mas eu fiquei muito deprimida naquela época. E foi uma luta. Eu acho que vocês perceberam que a minha cara parecia um sonâmbula, uma múmia andante. Mas até um dia que eu já não aguentava mais. Eu não bastava, parece que quanto mais eu jejuava, quanto mais eu orava, parece que a situação piorava. Porque eu não queria o mal daquela pessoa, mas eu não entendia o porquê de tudo daqueles dor, daquele sofrimento. E eu cheguei no pastor, chamei o pastor um dia e falei: pastor, eu quero que o senhor me orientar, porque no que eu preciso fazer. E então o pastor veio, colocou isso em casa e ele começou a falar comigo. E ele me ouviu atentamente, me deu alguns conselhos do que eu poderia fazer. Mas, sobretudo, ele olhou nos meus olhos e disse: minha filha, talvez você seja a única Bíblia que essa pessoa vai ler. Glória a Deus. Uau! Aquilo foi tão impactante dentro de mim que eu fiquei assim, a gente estava esperando alguma resposta, alguma coisa assim que pudesse, sei lá, né, que talvez algum pastor tem, né, assim, aquelas porção mágica que fala que resolvesse tudo. Mas ele me chamou para uma responsabilidade cristã. Mas aquela palavra ficou remoendo em mim por dias. Por dias eu fiquei ali, Senhor, ministrando no meu coração. E aí o Senhor falava ao meu coração que era para eu perdoar, que era para mim continuar amando, se fortalecer nele. Mas antes disso eu comecei a orar, sabe? E falei, e uma entrega mesmo, um dia, uma noite, eu entreguei mesmo para o Senhor e comecei a dizer: Senhor, opere em mim essa dor, tire essa mágoa, essa dor que está no meu coração, opera o teu milagre, faz de mim de forma que o
Senhor queira, de como o Senhor queira usar, mas me transforma em algo novo. Porque como eu estou doente, e eu não consigo só. E não adianta as pessoas me falarem alguma coisa, gente, porque é para você. É você que tem que agir. É você que tem que tomar uma posição e ir além. E aqui, o Senhor falava, toda vez que a gente é machucado, o Senhor falava sobre pequenas coisas cotidianas. Hoje o irmão aqui falou, não é para você, viu, irmão? Mas serviu bem. Mas Deus falou no meu coração, quantas vezes nós no trânsito, né? Mais os homens, ou a mulher também, mas mais os homens, né? Que acontece isso. Mas com o irmão foi diferente, glória a Deus. Mas quantos de nós nos saímos do nosso equilíbrio, do nosso limite, e falamos palavras torpes? Falamos algum palavrão? Não, todo mundo é crente, amém? Quantas vezes a gente murmura, gente? O Senhor falou, cuidado com as raposinhas. Cuidado com as raposinhas, porque o murmúrio, o pastor pregou aqui outro dia, o murmúrio está sendo a nossa ruína. Às vezes a gente está tão cansado todos os dias que vem na igreja, a gente trabalha o dia inteiro, vem aqui para a igreja, aí chega aqui, esse louvor de novo. Esse irmão aí que vai pregar de novo. Mas essa palavra. E esquece até que a palavra do Senhor é viva e se renova a cada dia. A todo tempo. E muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas. Que o Senhor está ali, só para nos chamar a atenção. E está dizendo, olha o que eu estou fazendo. E nós queremos vingar. Mas em Romanos 12, 19 e 21 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu a que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque sabendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, aleluia. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o inimigo, irmãos, é arquiteto, ardiloso, mestre na demanda de nos causar tempestade, para nos desestabilizar e nos tirar do prumo, nos tirar da presença do Senhor, do fogo do Senhor e da forte e sólida rocha eterna que é Cristo. Nós lemos aqui hoje o que o Senhor veio trazer para mim e para você, como nós devemos permanecer firmados nas rochas, mediante as tempestades e as adversidades da vida. Primeiramente, ele fala, não julgues, isso aí em Mateus 7, 1-5, ou procure fazer justiça, antes perdoe. Eu não vou ler, já está passando aqui, né? Pois da mesma maneira que julgardes, será julgado, e na mesma medida. Lembre-se, irmãos, também nós erramos. E nós não somos donos da verdade. Nem sempre estamos com a razão. Nós não somos donos da verdade. Ao contrário. É para a gente exercer o amor ao próximo, evitar os conflitos e não se afastar das pessoas. Porque muitas vezes nós não fazemos isso e nos afastamos. Não é para afastar, é para amar. É para perdoar. Não, evite fadiga, saiba perdoar. O perdão é libertador. Aleluia. A falta de perdão, irmãos, é escravidão. Nós já aprendemos tantas aqui, muitas vezes. O diabo, ele não teme as nossas conquistas, mas ele teme quando nós obedecemos. Ele teme com as nossas renúncias. Ele teme quando vê que nós caímos, mas nos levantemos em Deus e mais fortes que Ele. Aleluia. E daí quando aquilo eu me retraía, à medida que o tempo foi passando, como eu falei, eu adoeci, fiquei deprimida,
Deus começou a colocar essa palavra que o pastor me disse, né? Para eu olhar com amor. Que eu seria a única Bíblia que essa pessoa poderia ler. Às vezes, quando mais nós somos atacados, é sinal de que mais próximos estamos do propósito. Por isso, não desanime, aguente firme. Deus é contigo e Ele pleiteia a nossa causa. Aleluias. Algo importante, irmãos, não se afaste da presença de Deus e da comunhão na igreja nesse período. Pois em cada ministração, Deus derrama e ministra o seu bálsamo de cura. Nós vamos sendo curados à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, o quanto ela vai sendo ministrada. Glória a Deus. Ele coloca as ataduras do céu nas nossas feridas. E em cada abraço, e cada palavra de conforto e ânimo que atravessa a vida de um irmão, o Senhor vai nos curando. Aleluia. A comunhão renova a aliança. E a Bíblia está cheia de versículos sobre isso. E a comunhão de Deus, é a comunhão de Deus nos restaura. Pois estar em comunhão na igreja com os irmãos, estar na presença de Deus, é essencial para esse processo de cura e restauração. Glória a Deus. É na comunhão, irmãos, que reside uma construção de fé fortalecida. É nós ficamos fortes. É onde vive o amor, a partilha e o apoio mútuo, fortalecendo a fé e a caminhada cristã. É na comunhão que dividimos a carga uns dos outros. E aqui eu agradeço a todo o apoio e orações de irmãs e amigas que estiveram muito perto comigo nesse período, tanto daqui como além de fronteiras. E podemos ter vários exemplos na Bíblia como a comunhão. Então em Salmos 133, 1:3 diz: agradável, como é agradável que os irmãos vivem quê? Em união. Em 1 Coríntios 12 também fala. Em Hebreus 10, 24 e 25 diz: para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Glória a Deus. Ah, meu Deus. Está sendo perseguidos, irmãos. Está sendo massacrados. Talvez você seja a única Bíblia que essa pessoa não vê. Pense nisso. Deixe essa pessoa fazer a leitura de Cristo em ti. Revele o Senhor através da sua vida para essa pessoa. O pastor, ele não passou a mão nas minhas feridas. Ele foi duro, mas de forma amável, porque me ensinou, me fez lembrar a minha conduta cristã, como eu deveria me fazer. Que possamos lembrar cada vez que nós somos massacrados, cada vez que sofremos algumas adversidades na vida, que possamos lembrar da nossa posição como verdadeiros cristãos. Que o Senhor tira esse sentimento ruim de dentro de nós, que nos sufoca, que nos aprisiona, e nos ajude a ser como Ele quer. Como Ele quer que nós sejamos. Nos tornarmos por completo. Sarar a nossa mente, apagar as más memórias do nosso coração e trazer a alegria do Senhor. Restaurarmos por completo e usarmos para a tua glória. Aleluia. Glória. Aquilo saiu totalmente de mim depois desse processo de cura. E como foi libertador, irmãos? Como foi libertador? Foi um sentimento de amor tão próximo, tão grande, que foi capaz de curar toda a mágoa, rejeição e dor que eu sentia. Hoje, assim como quando eu olho para aquelas árvores, já caindo, já aqueles tecidos já caindo,
o Senhor está falando, está sendo curado, filho. Está sendo curado, meu filho. Porque a falta de perdão, irmãos, é corrosiva, nos adoece e pode causar doenças. E é fato, já cientificamente, o câncer pela falta de perdão. Mas eu queria que vocês tivessem isso em mente. Eu achei muito lindo isso e profundo. Que o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. Glória a Deus. O primeiro a perdoar, aleluia, é o mais forte. Mas o primeiro a esquecer é o mais feliz. Graças a Deus. Opte hoje pelo perdão. Opte hoje se perdoar. Opte hoje liberar o perdão. Deus. A segundo, irmãos, o que nós devemos fazer então para permanecer firmados na rocha mediante as tempestades, a adversidade da nossa vida está em Mateus 7, 7 e 8. Se lance na oração, sabendo que Deus vai responder e agir. Aqui diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontre, e quem bate abrir-se-lhe-á. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aleluia. É através das orações, da oração, que nós só chegamos a Deus, onde invocamos a Ele e Ele nos ouve, como está em Jeremias 29, 12. Onde Deus fará mover o céu e a terra para nos abençoar quando pedimos o nome de Jesus, como está em João 14, 13 e 14. Onde há cura através da oração, por sua eficácia, quando oramos um pelos outros, aleluia, em Tiago 15, 16. É na oração onde somos libertos, quando expulsamos demônios em nome de Jesus, em Marcos 9, 29. É na oração onde podemos ver milagres, oh aleluia. Em Mateus 21, 22 diz: Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverem fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te dali e lança-te para o mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Glória a Deus. A oração é comprovada cientificamente que ela pode acalmar a mente, regular as emoções, melhora o nosso foco, melhora a nossa atenção, a liberação de neurotransmissores do bem-estar, ativa o córtex pré-frontal, medial, córtex cingulado posterior e anterior, partes, irmãos, relacionadas à autorreflexão, com ligações com a empatia. Que tremendo. Graças. Além disso, ajuda a reduzir a atividade da amígdala, região relacionada ao estresse e questões emocionais, trazendo a sensação de paz quando oramos, ajudando na redução do estresse e ansiedade. Quando oramos, o nosso cérebro libera endorfinas e dopamina, neurotransmissores ligados ao prazer e bem-estar, nos dá um sentimento de pertencimento. Aleluia. A quem você pertence? Deus. Aleluias. Então, o que fazer, irmãos, para permanecermos firmados na rocha mediante a tempestade e a adversidade? Se eu fosse para falar que eu ia continuar, tem tantos e tantos motivos na Bíblia. Está cheio deles. Está cheio de orações. Está cheio de milagres. Está cheio de curas. Tantas coisas. Mas o que o Senhor vem trazer hoje aqui é o que está escrito em Mateus 7, 24 e 25, que diz: não somente ouvir, mas praticar todos os ensinamentos de Jesus através da sua palavra. Irmãos, se continuarmos vindo à igreja e sermos meros ouvintes da palavra,
nada se modificará na sua vida. Nada. Continuaremos vazios, ansiosos, estressados, cheios de nós mesmos e nada de Deus. Estar na igreja, não mesmo de ser igreja. O fato de você estar aqui não quer dizer que você está cheio, você é cheio de Deus. Mas pode ser cheio através da unção do Espírito Santo de Deus. Porque você, quando está procurando a alma do Senhor, Ele nos enche, Ele sacia a nossa alma sedenta. Amém. É preciso, irmãos, viver o novo de Deus. E o Senhor fala de qual forma que nós então podemos fazer isso. É através da renovação da nossa mente. Glória a Deus. Não nos conformando com o padrão do mundo, para que experimentemos e comprovamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como está escrito em Romanos 12, 3. É só assim que podemos enxergar o lado do nosso próximo. É só assim que podemos entender nós mesmos, nos reconhecermos, ver quem realmente nós somos. É só assim que podemos deixar de ser moldados por Cristo. Porque se você não mudar a sua mente, irmãos, nada terá proveito. Você vai ouvir, entrar com um ouvido e sair pelo outro. Em Isaías 43, somente com a mente renovada em Deus podemos entender a importância de esquecermos as coisas do passado e viver o novo de Deus. Em Isaías 43, 18 e 21 diz: não vos lembreis das coisas que passaram, das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não os percebeis? Eis que porém um caminho novo no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porém águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E Deus está dizendo a você, a mim e a você, que Ele fará algo novo. Ele colocará um caminho no deserto, terá água, um caminho para você passar no deserto, colocará água no deserto e rios no ermos, para dar de beber e saciar a sua alma sedenta. Aleluia. Porque, gente, a nossa carne, ela é insaciável. Lembre-se disso, a nossa carne é insaciável. Então, mas nós só podemos acalmar essa alma, saciá-la, se for em Deus. Então, que nós possamos ter isso em mente. Eu sei que Deus poderia falar muito mais aqui, mas nessa noite é o que o Senhor traz. Eu queria dizer que nos Estados Unidos, a classificação de um tornado, se ele é F1, F5, ele é medido, não é medido no tamanho, toda a sua circunferência, ou na velocidade do vento, mas ele é medido no tamanho do estrago que ele faz. Dependendo do estrago que ele faz, eles vão dizer se é F1 ou se é F5. Até quando você vai deixar o inimigo fazer uma tempestade de adversidade na sua vida para te tirar do trono, para te tirar do foco da presença de Deus? Até quando, irmãos? A palavra do Senhor é clara, está ali um manual para a gente seguir, mas em meio à adversidade a gente esquece. Parece que Deus nem está nos ouvindo. Como eu disse já, às vezes a gente está em luta, em guerra, e a gente esquece, a gente ora,
Mas a gente só pega a primeira parte, só ouve. E eu quero, nessa noite, pedir ao Senhor, a vocês, irmãos, que você que está, que talvez você não conhece Jesus ainda. Eu sei que a maioria aqui é crente, mas se você quer receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, conhecer esse Deus maravilhoso, extraordinário, que pode mover céus e terra para te ajudar, para te salvar, para te fazer ouvir a sua palavra e mudar algo novo na sua vida. Que você possa colocar de pé na presença do Senhor. Se você está com vergonha, era bom que você não tivesse, mas se você está, fale com o Senhor agora, fala: Senhor, eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu renuncio a minha carne. Eu renuncio a minha carne. E te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Como meu libertador. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus. O inimigo tem usado a nossa mente para nos atingir. Há tantas pessoas oprimidas, depressões. O Senhor me mostrava pessoas como se tivesse um fardo enorme nas costas, sufocando, de feridas que ainda estão abertas. Aleluia. Promove a tua cura, Pai, nessa noite. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor. Avalie. Santo Espírito de Deus, no som dos nossos corações, sobre as nossas mentes, Senhor, nessa noite, Pai. Oh, glorioso Deus. Vê se há algo ruim em nós, se há algo mal. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser restaurado, tirado, Senhor. Aquilo que o Senhor precisa raspar e tirar toda a podridão, aleluia. Para que o Senhor possa fazer algo novo, um renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, com o teu rio e nos lava e purifica. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e fraquezas, Senhor. A nossa falta de fé, Senhor, nos momentos de dificuldade. Oh, Senhor, nos deixa da tua unção renovadora, Senhor, do teu Santo Espírito, oh Deus. Quebra, Senhor, todo ciclo de confusão, toda mente confusa, toda mente estressada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Desmancha todo laço de opressão, todo que nos cercam. Oh, Deus, e brinda a nossa mente, Pai. Pensamentos com tua verdade, renova a tua força com o teu Santo Espírito. E arranca, Senhor, pela raiz tudo que queira apagar a nossa identidade em ti. Oh, teu Santo Espírito Santo de Deus. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos traga clareza, paz, renovo, descanso, e nos direcione e renova as nossas forças em nome do Senhor Jesus. Que possamos, assim como está em Mateus 11, 29 e 30, Senhor. Que possamos lançar os nossos fardos ao Senhor. Tome sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para vossas almas. Você está cansado, estressado, irmãos. O fardo está pesado, lance aos pés do Senhor. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Confie no Senhor e na sua direção. Aleluia. Porque o Senhor está fazendo, convidando aqueles que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele e prometendo um descanso. E afirma que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Aleluia. Que possamos entrar agora na presença do Senhor. Que possamos deixar ser curados, ser tratados em nome do Senhor Jesus. Traz uma mente nova, Senhor. Traga a tua cura sobre a nossa mente. Que a repressão não venha nos oprimir mais, Senhor. Que nada venha nos atingir. Que possamos estar firmados, enraizados. Assim como o Senhor me falava, Senhor. Enraizados, entrelaçados na rocha eterna que é o Senhor. Mas que nós possamos não só confiar, oh Deus amado, mas que possamos, Senhor, agir através da unção do teu Santo Espírito, Deus.
Senhor, a cada dia, buscar intimidade mais e mais com o Senhor, a sermos, Senhor, usados pelo Senhor. Oh, Deus amado, promovendo cura. Oh, Deus amado, através do Teu Santo Espírito, oh Deus, em nossas mentes, em nosso coração, em no nosso próximo, Senhor. Mas que o Senhor possa, meu Pai, nos animar a nós mesmos, trazer a alegria do Senhor, não a alegria que o mundo dá, mas a alegria do Senhor, para que possamos contemplar o Teu milagre, a Tua cura, a Tua libertação, Senhor, em nossas vidas, tirando, quebrando todas as correntes, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que você aceite hoje esse Deus maravilhoso, que você possa receber hoje mais solução e salvador na tua vida. Eu não sei o que você, se foi um pecado oculto, se foi palavras, mas que você possa pedir perdão ao Senhor essa noite. E para que Ele possa trazer o seu bálsamo, para que Ele, com a tua graça e a tua misericórdia sobre a sua vida, sobre a minha e a tua vida, que o Senhor possa haver perdão, porque nós possamos liberar perdão, que possamos viver um algo novo, Senhor, todos os dias, Deus, em tua presença. Amém? Isso é o que o Senhor tinha colocado no meu coração, irmãos. Espero que o Senhor tenha falado para o seu coração, assim como foi, meu Deus. Que Ele continue promovendo cura, que Ele continue tirando essas cascas, essa podridão do nosso coração, para que possamos ser renovados e usados para a tua glória. Amém? Pastor? Glória a Deus.